Glória a Deus. Então hoje é um dia de nós aprender um pouco. Vamos aprender com o Senhor, amém? E semana passada o Júlio ministrou sobre Romanos, amém? Que é uma bênção. E hoje eu vou estar passando com os pontos principais de 1 Coríntios, amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia, 1 Coríntios. Muito obrigado, Jesus. 1 Coríntios, deixe sua Bíblia aberta aí. Peço que você me abençoe, amém? Preciso da sua oração. Me abençoe, agradeço por esta palavra que está diante de você. Eu recebo, Senhor, nesta noite toda a oração da tua igreja, Pai. Receba a oração de cada filho neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço capacidade do teu Espírito para liberar a tua palavra nessa casa, Pai, porque eu não sou nada, Senhor. Não sou nada, Senhor. É o Senhor, Pai. É o Senhor quem é perfeito, Pai. É o Senhor quem fez todas as coisas. É o Senhor quem instruiu cada livro, cada autor de cada livro da tua palavra, Pai. E em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que os olhos do entendimento, Pai, da tua igreja seja aberta nessa noite. O coração de cada um receba, Deus, toda a verdade que será lançada neste lugar, Senhor. A tua palavra é poder, Senhor. Então será liberado poder neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que cada coração receba nessa noite, Pai, deste poder, Senhor, que é a tua verdade, Pai. Que cada coração seja curado nesta noite, seja restaurado nessa noite, seja sarado, seja transformado, Senhor, porque a tua palavra tem a capacidade, tem a autoridade para fazer isso em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Assim, oro e te agradeço, Pai, por este livro. Te agradeço pelas tuas escrituras, Pai. Em nome de Jesus, assim nós te louvamos. Amém. Glória a Deus, que é 1 Coríntios. Então, cidade de Corinto, amém? Como era Corinto? Vou falar algumas coisas básicas aqui, mas já vou entrar. Corinto tinha uma economia muito próspera, amém? Ela estava situada em uma rota de comércio e uma zona portuária. No século I, uma das maiores cidades do Império Romano. No fim do século II, uma das mais ricas do mundo, amém? Então era uma cidade muito próspera, amém? Uma cidade a qual tinha porto, a qual recebia muitos mantimentos ali, e o comércio era aquilo que mais era movimentado ali. E havia diversas religiões em Corinto, e a mais praticada era a adoração a Afrodite, deusa do amor e da beleza. Nada a ver. Para se ter uma ideia, havia um templo a esse ídolo em um lugar alto de uma colina onde alojava cerca de 1000 prostitutas no templo. Ou seja, imagine, irmão, a cidade de Corinto, o pessoal, maioria idólatra. Olha onde Paulo se enfia. Uma cidade, maioria idólatra, né? Tinha aquele templo de Afrodite, o pessoal ali adorava essa deusa Afrodite. E tinha também o templo de Apolo lá, que eles chamam da mitologia grega, tudo da mitologia grega. E esse templo se localizava em um certo lugar lá também, e eles adoravam esses deuses. Ou seja, 1000 prostitutas servindo no templo de Afrodite. Você imagina, irmão? Prostitutas, como se fosse uma igreja, tá? Mas não uma igreja a ídolos. E tinha prostitutas dentro que serviam. Essa era a maneira que eles adoravam, que eles entendiam. E Paulo chega naquele lugar. Ele chega na sua segunda viagem missionária. Ele estabelece uma igreja ali, amém? E Paulo equipa Áquila e Priscila, seus cooperadores, e após isso, esse casal prepara Paulo para o ministério naquele local. Após 3 anos de estabelecimento da igreja em Corinto, Paulo recebe uma carta do andamento da igreja, que é agora a carta de 1 Coríntios. Ou seja, ele recebe uma carta da família de Cloé, dando instrução, e daí ele recebe essa carta, que havia muitas perguntas que eles tinham e muitas coisas que estavam acontecendo naquele lugar ali. E Paulo direciona a igreja, para que a igreja viesse a crescer, amém? E o Senhor deseja que nós venhamos crescer, amém? Glória a Deus, não devemos ficar estagnados e parados. O Senhor não nos quer num banco a vida toda sentado só ouvindo, amém? Eu creio que o Senhor não tem só isso para a gente. Eu creio que o Senhor quer algo a mais para nós.
cada capítulo, eu não vou entrar a fundo aqui em todos os capítulos, só em alguns. No capítulo 1, quando Paulo inicia, você não precisa ler, só preste atenção que daqui a pouco a gente vai entrar. No capítulo 1, Paulo inicia corrigindo a igreja, amém? Estava havendo muita discórdia, estava havendo muita desunião, falta de união na igreja. No capítulo 2, Paulo começa a falar a respeito de sabedoria. A igreja estava sem sabedoria. No 3, Paulo fala a respeito da infantilidade da igreja, ou seja, falta de maturidade. Amém? No capítulo 4, arrogância. A igreja estava arrogante, uma igreja orgulhosa naquele momento. No 5, ele fala a respeito de imoralidade na igreja, porque estava acontecendo que tinha um certo rapaz lá que estava tendo relações sexuais com sua própria madrasta. Você imagina, irmão? Olha o tamanho absurdo do lugar. No capítulo 6, Paulo corrige eles a respeito de queixas uns contra os outros. Em vez de estar resolvendo dentro da igreja, ele estava resolvendo lá fora. Se o Jefferson veio, o velho, ou eu, o filho Jefferson, em vez de nós chegar, vamos resolver aqui, vamos conversar com o pastor, não. Ele estava indo lá fora, levar para pessoas lá fora para dar instrução a respeito de quem tinha que ser procedido. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo aí? No 7, Paulo dá instrução aos casados e solteiros. No 8, Paulo dá instrução a respeito de carne de ídolos ali, que estava acontecendo, que tinha o templo lá em cima, e tinha carnes que eram oferecidas, tinha carnes que voltavam, iam para açougues, e daí Paulo estava dizendo para que eles viessem a ter cuidado para não ferir consciência do irmão que era novo na fé, que era fraco na fé, a respeito de coisas que você diz. Por exemplo, eu e você vamos dizer: eu posso beber. Amém? A Bíblia não diz que eu não posso beber. Mas quando chega um irmão a qual tem problema de vício de álcool, enxerga você tomando um golinho, o que vai acontecer? Seu irmão tem consciência mais tarde. Amém? Nós estaremos destruindo. Amém? Está destruindo a respeito nesse sentido. Amém? Capítulo 9, Paulo fala sobre sua missão e visão. Do 10 ao 15, 10 ao 16 ali, ele fala sobre conflitos na ceia. Estavam fazendo coisas horríveis ali na ceia. Estavam comendo, se embriagando. Imagina, nossa ceia todo domingo aqui, o irmão vem aqui como se embriaga, sai louco. A autoridade do homem no lar. Aí ele fala sobre instrução a respeito dos dons espirituais, que estavam uma bagunça na igreja. Paulo fala sobre o amor, como usar os dons, fala sobre ressurreição de Cristo, que muitos ali estavam havendo desavença ali a respeito da ressurreição. Tinha um grupo ali que não estava crendo em ressurreição, estava acontecendo uma coisa brava ali dentro. E Paulo aconselha no final a receber Timóteo. Paulo iria enviar Timóteo, para ajudar a igreja. E Estéfanas, olha que nome bonito para você colocar no filho dele. E sua família queriam trabalhar junto ali, tá vendo? Então, esses são os 16 capítulos que falam a respeito desse assunto. Tem mais alguma coisinha que você ler, você vai achar. Leia a carta, meu irmão. Leia a carta, sugue a carta, é muito bem assim. Capítulo 1, 1 Coríntios 1, 7. Interessante, irmão, que Paulo começa falando com a igreja ali, começa elogiando. No 7, Paulo fala assim à igreja de Coríntios: de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, quanto a guardares a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não falta nenhum dom, havia dons sobre a igreja. Aí você imagina, olha, os capítulos aqui eu falei os pontos principais. Havia dons sobre a igreja, mas olha o que estava acontecendo dentro da igreja. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender: dons não vai nos levar para o céu. Amém? Dons não te levam para o céu. Porque a palavra de Deus diz assim, que nos últimos dias, que naquele dia muitos chegarão e vão dizer: Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. Cura é um dom, amém? E Jesus vai dizer lá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. E interessante, que a Bíblia diz assim, irmão,
1 Coríntios 18 vai dizer assim, todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. E no João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Amém? Esse é o que me ama. Aquele que obedece aos meus mandamentos, que tem os meus mandamentos, guarda e obedece. Ou seja, não é só guardar, mas sim obedecer. Muitas vezes nós estamos com todos os mandamentos aqui guardados, mas não praticamos. E aqueles tinham dons espirituais, mas você vê a bagunça na igreja. Você entende? Dons não levam ninguém para o céu. Amém? Então, Paulo inicia corrigindo ali, no 1 Coríntios 1,10, vai falar assim: suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis um com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejam totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar: eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, o outro eu sou de Pedro, o outro eu sou de Cristo. E 13 diz assim: ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, com exceção de Cristo e de Gaio, a fim de que ninguém venha alegar que foi batizado em meu nome. Até aqui, amém? Ou seja, Paulo inicia dizendo: ei, está havendo divisões entre vocês, vocês não estão concordando uns com os outros, vocês não estão unidos, vocês não têm a mesma mentalidade e o mesmo parecer. Olha o que está acontecendo com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto não avançava, a igreja de Corinto estava paralisada ali naquele momento, devido a tudo isso que estava acontecendo na igreja. E eles tinham dons espirituais. Dons não quer dizer, irmão, que você vai para o céu. Agora a questão é você entender como você precisa usar esse dom. Precisamos usar para a edificação do corpo. Muitas vezes nós pedimos dons espirituais ao Senhor, mas muitas vezes é para o nosso, sabe? Eu quero ter dom de cura, mas eu quero sair curando e todos me vejam. Uau, não. É para a edificação do corpo. Ó. Sabe aquele burrinho que Jesus andou em cima? Nós só somos um burrinho. Amém? Glória a Deus. E essa igreja estava então desunida. Interessante que em Atos 4:32, quando a igreja primitiva ali estava no início, diz assim, logo depois que desceu o Pentecostes ali, nós já aprendemos muitas vezes sobre isso, diz assim, Atos 4:32, olha a diferença: e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. E olha só, com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras, casas, vendiam, traziam dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez repartiam conforme a necessidade de cada um. Amém? Olha a diferença. Uma igreja unida aqui, que entendiam a respeito do rei, e outra igreja aqui que não estava unida, não estavam avançando em nada. Um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ou seja, havia grupos, um dizendo: eu pertenço a esse grupo aqui é mais espiritual, esse aqui é mais, eu prefiro que é mais a palavra, não sei o que. Havia discórdia, estou dando exemplo, tá, irmão? Mas aqui várias discórdias, um dizendo que era de um outro, outro do outro, sabe? Nós pertencemos a Cristo, amém? É Cristo, e o Evangelho, o centro do Evangelho é Cristo. Não se trata de homem, não se trata de um pastor, de um obreiro, do presbítero, o que for, é Cristo, amém? Glória a Deus. Muitas vezes acontece muito, faz um evento na igreja, vou chamar o pastor tal lá de longe, lota a igreja, irmão.
sabe? Lota a igreja de membro, vem tudo. Mas aí quando o pastor ministra, vem 2, 3, 4, meia dúzia. Entende? Quando o obreiro ministra, quando o presbítero ministra, mas chama alguém de fora, lota a igreja, irmão. Por causa de homens. Você entende? E a igreja não crescia. Nós devemos olhar para Cristo. É apenas Cristo. Amém? Interessante que em 1 Coríntios 1, 26, 26. Diz assim: chamada é a vocação dos santos, porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Se você ler um pouco para cima, Paulo fala de sabedoria, está falando ali, irmãos. E aquela igreja dele era uma igreja que se achava muito sábia, sabe? De orgulho. Interessante que no verso 26 diz assim, ó, Paulo diz para eles, ó: irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco os nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. Escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Você estava dando glória ali naquele lugar, e Paulo olha para eles e diz: ei, contemplai a vossa vocação, ou seja, olha como vocês foram chamados, pois não foram convocados muitos sábios, vocês não eram sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem nobres. Paulo diz para eles: ei, olhem para dentro de vocês, olhem quem vocês eram, olhem a vocação, amém? Olhem quem vocês estão sendo. Interessante que no capítulo 6, irmão, no 7, diz assim, ó: não sabeis que os injustos, no 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool e outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Olha só ali no 11, diz assim, ó: assim fostes algum de vós. Ou seja, ei, pare com essa soberba, pare com esse orgulho de vocês. Olhem quem vocês eram, sabe? Olhem quem vocês eram. É isso que Paulo estava falando ali naquele capítulo, irmão. No capítulo 1, quando nós estávamos lendo. Olhem a vocação de vocês. Agora vocês olhem, vocês não foram chamados, vocês foram chamados como desprezados, nem, não muitos nobres, nem, não pessoas eloquentes, nobres, sabe? Mas foram chamados. Isso é, irmão, é surreal dentro da nossa cabeça. Jesus chama os fracos para confundir os fortes. Você entende isso? Amém? Glória a Deus. Então Paulo faz eles olharem para dentro de si e reconhecer sua incapacidade. Vou dizer, abram mão desse orgulho de vocês aí. Vocês não são os bambambam que vocês acham. Amém? Vocês têm capacidade. Vocês são fracos e falhos. Vocês precisam reconhecer isso. Eles não estavam. Muitas vezes, irmãos, nós estamos nesse lugar, sabe? Aconteceu algo uma vez comigo. O que é isso? O irmão me convidou para um retiro e eu falei para o pastor me liberou. E eu fui nesse retiro. Era sexta de noite, sábado, domingo, meio-dia acabado. E eu cheguei na sexta, irmão. Sabe quando você chega assim, ó? A igreja ela era profética, bem? Movimentação profética. E você chega
com aquele olhar julgativo, sabe? Você começa a ver a palavra, algo que eles falavam, e você diz, tá, mas peraí, isso aqui não bate aqui, não bate aqui. E eu fiquei aceso, não travado, o ambiente estava com uma glória de Deus, sabe? E no sábado de manhã, e eu disse, Senhor, eu abro mão de tudo, eu abro mão de soberba, eu abro mão de orgulho, eu abro mão de tudo que eu sei, eis-me aqui, Senhor. Irmão, quando eu fiz aquilo, o Senhor derramou sobre a minha vida, sabe? Muitas vezes nós precisamos fazer isso. Nós precisamos dizer, Senhor, eu não sei nada. Deus trabalha fora de mapa, irmão. Você não entende o jeito que Ele trabalha. Você não precisa nem entender o jeito que Ele trabalha. Muitas vezes nós estamos com a nossa visão focada em algo desse jeito, assim, assim. Não, Deus trabalha diferente. Deus falou com Balaão, com um jumento. Você entende? Fora do mapa, fora da nossa concepção humana, fora de tudo. E nós precisamos muitas vezes dizer, Senhor, eu abro mão do meu orgulho, eu abro mão da minha arrogância, Senhor, eu abro mão da minha soberba, de tudo que eu acho que eu sei a respeito do Senhor. A Bíblia diz ali em Filipenses, tende vós o mesmo sentimento que há em Cristo, tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou, se humilhou, se colocou como servo, reconhecido em figura humana. Você entende isso? Muitas vezes nós não queremos abrir mão daquilo que eu sei, eu sou, não sabe tudo, sabe, irmão? Não, precisamos abrir mão, irmão. Dizer, Senhor, me muda, me transforma, eu não sei nada. Quem sabe é o Senhor. É tão difícil, irmão. Muitas vezes você realmente está com a razão, você sabe. Acontece uma situação, um atrito em algum lugar, em alguma área da sua vida com alguém, você sabe que você está certo. E a arrogância fica, eu estou certo. Não, abra a mão. Amém? Abra a mão. Isso é o Evangelho. Precisamos sair desse lugar. Então no capítulo 2 agora Paulo fala a respeito de sabedoria. Sabedoria que vem dos céus e não na sabedoria que é fundamentada na palavra humana. Sabedoria na palavra de Deus, não fundamentada em homens. Paulo fala dessa sabedoria. Em Tiago 3:13, preste atenção, se o seu saber está impedindo o Espírito Santo de agir na sua vida, o seu saber não vem dos céus, mas é terreno e diabólico. É terreno e diabólico. Se você não consegue crescer, tem áreas da sua vida que você está travado, sabe? Ah, eu sei, é assim. Você não cresce. Abra a mão, diz Senhor, eu abro a mão. Você vê que Pedro, em certo momento da palavra de Deus, a Bíblia diz ali que Jesus pergunta, quem sou eu, Pedro? Tu és Cristo, filho de Deus. E daqui a pouco Jesus disse para ele, eu preciso padecer, eu preciso morrer. Não ser longe de ti isso não. Arreda-te, Satanás. No momento espiritual, em um momento, ele chama de Satanás. Precisa abrir mão. Abrir mão. Diz, ei Pedro, abra a mão do seu Pedro. Sai. Amém? Glória a Deus. Precisamos entender. Em Tiago 3, irmãos, tu é santo, Pai. Você está entendendo aí? Tiago 3, 13 diz assim, ó: cultivemos a sabedoria dos céus. Até o 17. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, olha só, falta de sabedoria, irmão, amargura, ambição, egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. Pois onde existe inveja, rivalidade, aí há confusão, todo tipo de atitudes maléficas. Porém a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Amém? Esta sabedoria, e Paulo estava instruindo aqui esta igreja, e você vê que ele diz aqui, ó, invejas, amargura, ambição, egoísmo, tudo isso tinha neles lá, irmão. Olha a sabedoria diabólica que estava sobre aquele lugar. Provérbios 3.
Tu és santo, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Provérbios 3. 5. Olha só, confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoie no teu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele quer endireitar as veredas. Amém? Tu és santo, Jesus. E Tiago 1, 5, 6 vai dizer ali: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Amém, irmão? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. O pastor ministrou no culto aqui a respeito de sabedoria. A perícia, né? Sabedoria é a perícia da vida, de você saber viver. Peça a Deus, Senhor, eu quero sabedoria. Quero parar de ser invejoso, quero parar de ser um orgulhoso, ser um arrogante, um soberbo. Eu deixo para trás, ó, prossigo pro alto. Eu quero fluir, Senhor, eu quero crescer. Aleluia. Interessante, irmão, porque em 1 Reis 3, 4, a Bíblia fala que Salomão, ele sacrifica ali, acho que foi mais de 1.000 ou 1.000 animais ali, e depois ele tem um sonho, sacrifica diante do Senhor, né, aquela oferta só, e ele tem um sonho, e o Senhor diz: Salomão, pede o que tu quiser, eu vou te dar. E ele era um homem que estava governando um grande povo, diz: me dá sabedoria, Senhor. E Deus diz para ele: devido ao fato de você não ter pedido riqueza, o que você ia pedir? Certo, irmão, você pedir dinheiro, pedir uma casa, pedir um carro, sei lá, pedir de tudo. E ele diz: me dá sabedoria, Senhor. E o Senhor diz: ei, vou te dar sabedoria, ó. Mas além disso, eu vou te colocar riqueza nas tuas mãos, bens nas tuas mãos. Amém? E vou te abençoar. Você entende isso? É difícil a gente pedir aquilo que a gente vai usar, sabe? Aquilo que você realmente vai usar para edificar. Muitas vezes nós queremos pedir coisas que servem para o nosso interesse. Salomão não queria contribuir com todos. Amém? Glória a Deus, Jesus é santo. Se eu falar ligeiro, você toca uma coisa aqui. Tinha um professor meu no curso que eu fazia. O irmão estava conversando, eu pegava o sapato. Nas pernas do irmão. Capítulo 3. Vai acontecer. Capítulo 3. Paulo fala a respeito da infantilidade. 3, 18. Vamos lá. 1 Coríntios 3, 18. Diz assim, ó. Então, vinde, ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábio de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele aflige os sábios nas próprias artimanhas. E mais, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são elucubrações vãs. Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente e o futuro. Tudo existe e é vosso. Vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Amém? Cristo é de Deus. Então, uma infantilidade na igreja por falta de sabedoria, por falta de maturidade. Tudo isso, toda essa infantilidade, essa falta de maturidade é o resultado de falta de sabedoria. Amém? Falta de espiritualidade também. Ele não estava sendo espiritual, estava dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo diz assim, ó, no 21 ali, no 3, 21: portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens. Amém? Glória a Deus. Capítulo 4, 6. Advertência contra a arrogância. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós,
para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se enche de orgulho a favor de um contra o outro. Pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, então qual o motivo do teu orgulho? Como se não tiveras ganho? Já tendes tudo o que desejais. Olha só o que ele diz: já tendes tudo o que desejais, já estáis ricos, conseguistes vos tornar reis, isso sem nós. Quisera muito eu que verdadeiramente reinasses, para que também nós reinasses convosco. Ele continua: porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de ser humano. Nós somos loucos, olha só, ele comparando, ou seja, Paulo, irmão, uma vida com o Senhor, tá? Experiência, viu Cristo. Olha o que ele diz: nós somos loucos por causa de Cristo, toda vós sois os sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo, mas vós sois fortes. Vós sois respeitados, contudo nós somos desprezados. Até hoje estamos passando fome, sede, necessidade de roubo, somos afrontados, bofeteados e não temos morada certa. Você entende? Olha o que Paulo está falando dele. Nós que somos os fracos, parece que vocês são os fortes, vocês são os fortões, vocês são respeitados, vocês são os caras. E Paulo diz aí: nós somos fracos. Tem um momento da palavra de Deus que Paulo fala aí, o Senhor Jesus fala para ele: o meu poder se aperfeiçoa com a fraqueza. Quando você está fraco, quando você está forte, não reconhecemos que somos fracos, que estamos fracos, mas a palavra diz: o meu poder se aperfeiçoa com a fraqueza. E a igreja ali, Paulo diz: nós somos loucos por causa de Cristo, todavia vós sois os sábios de Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo, mas vós sois fortes. Vós sois respeitados, contudo nós somos desprezados. Ou seja, não sei o que está acontecendo com vocês, comigo está acontecendo assim, por que com você está acontecendo assim? Se Cristo, irmão, foi humilhado, foi maltratado, cuspiram, colocaram uma coroa sobre eles, bofetearam, bateram, quem somos nós, irmãos? Se alguém nos humilha, quer ver alguém humilhar você no trabalho, meu Deus do céu, me humilha para ver amanhã, ó, eu passo lá no RH, boto meu chinelinho e vou. Que evangelho é esse, irmão? Capítulo 5:9. Estou encerrando. Aquela parte que eu falei que tinha um irmão tendo relação sexual com a própria madrasta. Diz assim, ó: já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse moral. Dizendo isso, não me refiro a pessoas imorais deste mundo, lá fora, nem os avarentos, ou seja, que estão lá fora, os ladrões, os idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair do mundo. Aí no 11: entretanto, agora vos escrevo, para que não vos associeis, olha só, irmão, não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado, estelionatário. Olha só que forte isso, com pessoas assim, não deveis sequer sentar para uma refeição. Pessoas que estão dentro do corpo, fazendo parte do corpo, que não estão nem aí. Estão nem aí. Eu estou dentro do corpo, eu faço parte do corpo, mas não estou nem aí. Eu vou levar a minha vida que nem aquela música lá do Zé, deixa a vida dele. Preste atenção, com pessoas assim, não deveis sequer sentar por uma refeição. É dura a palavra de Deus é dura, que vem sobre nossas vidas. Mas Jesus, no momento a qual Jesus libera uma palavra dura, muitos abandonam. E os discípulos dizem: ei, Senhor, como é dura essa palavra, vocês vão me abandonar também então, porque só Tu tens palavras de vida. Amém. Só Ele tem palavra de vida para nós. Só Ele que nos corrige, nos exorta.
nos alinhe, nos dá um coração puro, contrito, quebrantado. Amém? Só Ele faz com que nós tenhamos um relacionamento saudável com as pessoas. Amém? E para nós estar finalizando no capítulo 6, 1 Coríntios 6, 7. Interessante, irmãos, porque aqui estava acontecendo que aquilo que eu falei, havia atritos entre eles ali. Talvez alguém tinha roubado de alguém e havia atrito entre eles. Eles estavam levando lá para fora, para tribunais, estavam querendo receber aquilo que eles foram prejudicados. E Paulo vem e diz assim: ó, Paulo arrebenta, a palavra de Deus nos arrebenta, tem que nos alinhar a palavra de Deus. 7 diz assim: só o fato de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros revela que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não dais preferência a sofrer injustiça? Por que não marcais com prejuízo? Entretanto, sois vós mesmos que praticais injustiça, cometeis fraudes, tudo isso contra seus próprios irmãos. Ou seja, eles estavam sofrendo injustiça dos outros, tá? Estavam sendo extorquidos, talvez sendo roubados, e eles levando o processo contra seus irmãos que estavam roubando eles. E Paulo diz assim, ó, ao contrário: vocês que estão praticando justiça, não é eles. Por que você não fica com o prejuízo? Pois por que você não fica com a injustiça? No 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem os que se entregam a práticas homossexuais, que nós já lemos antes. E lá no final nós vemos que ele diz assim, no 11: assim fostes algum de vós. Vocês já roubaram alguém, vocês já extorquiram alguém, vocês já feriram alguém, vocês já deram prejuízo para muitas pessoas. Por que vocês não podem ficar com prejuízo? Você entende? Muitas vezes nós queremos só coisa boa, irmão, e plantamos o que é atrás. Amém?